Para quem está realmente avançando na automação, eu acho que é um tema super relevante. A pessoa começa a avançar e aí entra o seguinte questionamento: posso substituir o disjuntor do meu quadro por um dispositivo automatizado para poder medir toda a energia, para poder ligar e desligar? Vamos abordar esse tema que é super importante, então fica aí para você saber isso aqui nos detalhes. Bora lá! Eu sou o Leandro e hoje eu vim trazer o seguinte tema aqui para vocês. Posso substituir o disjuntor do meu quadro ou os disjuntores por dispositivos de automação, como por exemplo o POL R3 da Sonoff, o POL R2, Dual R3, são todos equipamentos com medição de energia. Inclusive agora, né, o que gera muita confusão, nós temos o novo Sonoff SPM, que vai lá até seus 128 canais, se eu não me engano, vai ligando um no outro, e ele tem todo o formato de um disjuntor para você encaixar no quadro. E isso realmente pode induzir ao erro, é importante entender como é que é o funcionamento disso e se você pode ou não. Então eu vou dar a explicação aqui e a gente vai tirar a conclusão no final. Vamos lá então. Eu vou explicar para vocês aqui o funcionamento de um disjuntor e o funcionamento de um desses relés de automação. Mas antes disso, já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho aí para você receber as notificações, porque assim você vai continuar recebendo todas as novidades e esse tanto de informação super didática que eu trago aqui para vocês. Como é que funciona aqui um disjuntor, né? O disjuntor, você vai entrar com o fio aqui, sair aqui ou tanto faz, na verdade, e você vai ligar ele aqui, né? Para ele energizar, então ele vai juntar o circuito aqui de um lado para o outro e vai deixar a energia passar. E os disjuntores, para quem não sabe, possuem dois tipos de proteção. Existe a proteção contra sobrecarga, existe a proteção contra curto-circuito. E para isso ele tem dois disparadores aqui dentro. Ele tem o disparador magnético e ele tem o disparador térmico. São duas coisas que têm funcionamentos distintos. E como é que isso funciona, né? Qual que é a importância disso daqui lá dentro do seu quadro? Primeira coisa, né, que o disjuntor, quando você liga, você vai perceber que o botão aqui, ó, até aqui, tá vendo que é quase o final aqui do curso, ele ainda volta. Ele tem uma mola dentro, ele tem uma tendência muito maior a voltar do que a ficar lá em cima. Ele realmente só fica quando você chega no limite. E o que isso quer dizer, né? Ele tem uma facilidade maior para desligar. Com qualquer toquinho, ele cai. E como é que funciona aqui dentro, né? Vamos falar primeiro da proteção aqui do disparador magnético. O que é o disparador magnético? Vamos pensar o seguinte: você tem um pino lá dentro do disjuntor e em volta dele você tem lá um enrolamento por onde passa a energia. Então a energia ela passa por dentro de como se fosse uma mola. Tá? E tem um pino no meio. Esse botão aqui, ele tem uma espécie de uma gangorrinha lá dentro que faz a trava. E esse pino fica ligado na ponta aqui, ele fica próximo da ponta aqui dessa gangorrinha, vamos chamar desse jeito. E vamos lá, quando passa uma energia muito alta nesse enrolamento, ela gera um campo dentro dele, né? Então você tem aqui um enrolamento com um pino no meio aqui, ela gera um campo e esse pino se desloca. E quando esse pino se desloca, ele bate na gangorrinha e faz o botão voltar. O que isso significa? O disjuntor, esse aqui, por exemplo, é um disjuntor de 10 amperes. Então, significa o quê? Que até 10 amperes, para ele não acontece nada, até mais do que isso também não seria o suficiente para ele desligar de uma vez. Mas quando você tem um curto-circuito, você aumenta muitas vezes a corrente máxima do disjuntor. E quando essa alta corrente passa por esse enrolamento, esse pino se desloca numa fração de segundos, bate lá no circuitinho que segura o botão e faz ele desligar. Então, como vocês podem ver, o disjuntor ele não tem software, ele não tem nada, ele tem um método de desligamento mecânico. E daí já vem a nossa primeira comparação. Como é que funciona um relé de automação? Os relés de automação, sejam eles da Sonoff, da Tuyas, temos várias opções, eles trazem aí de fato um relé lá dentro. O relé é uma pecinha, né? Uma pecinha com um contato mecânico que quando você energiza um lado dele, ele fecha esse contato e deixa passar energia. E ele é totalmente controlado por software, ou seja, se você tiver um curto-circuito, tá? Antes desse curto-circuito chegar de alguma maneira lá no software para ser processado, já torrou tudo.
já torrou tudo. Ele não tem a proteção necessária e a velocidade necessária para desligar um circuito a tempo de não danificar de fato o seu circuito. E a partir do momento que você tem um curto-circuito, duas coisas podem acontecer. Ou simplesmente o contato vai abrir, vai desligar, talvez sem grandes danos, ou pode acontecer de derreter lá dentro, o contato ficar encostado e aquilo começar a derreter sua fiação, colocar fogo no seu quadro, colocar fogo numa tomada ou qualquer coisa que seja, tá? Então, daí já a primeira razão para a gente tirar a seguinte conclusão: você não deve jamais substituir o seu disjuntor por um dispositivo de automação, como esses relés que nós temos de medição de energia, por exemplo, da Sonoff, seja ele com medição de energia, seja ele sem medição de energia. Então você não pode tirar o seu disjuntor e colocar um relé desses. E aí vamos ao segundo ponto, que é o disparador térmico. O que acontece aqui com o disjuntor, né? Além desse pino que bate lá no botão para ele voltar, você tem um outro contato, né? Uma espécie de uma barrinha de ferro que fica numa outra posição, mas também ligada a essa gangorrinha que controla o botão. Essa chapinha de ferro, ela é térmica. Quando a corrente começa a aumentar, ela esquenta, ela se deforma, e conforme ela se deforma, ela aperta a gangorrinha que faz soltar o botãozinho aqui do disjuntor. E essa é a proteção contra sobrecarga, porque se a corrente começar a subir, então você tem lá um disjuntor aqui de 10 amperes, ela vai para 11, para 12, essa chapinha começa a esquentar, porque ultrapassou a capacidade, fazendo desligamento. E aí você pode me dizer, mas o Sonoff PowerR3, PowerR2 ou o próprio SPM, que é aquele maior lá, com vários relés de 20 amperes, PowerR3 com relé de 25 amperes, eles também têm proteção contra sobrecarga. Eu posso configurar lá para, se passar de uma determinada corrente ou de uma determinada potência, ele simplesmente desligar. É legal usar isso como uma proteção adicional. Mas aí vem a questão: e se o software falhar e essa corrente for subindo, por alguma razão ele simplesmente não funcionar? Porque apesar de ser difícil isso acontecer, o software está suscetível a falhas. E se o seu software não der o comando para desligar ele no momento certo, essa corrente pode continuar subindo, isso vai esquentando, e geralmente quando você usa uma corrente mais alta do que o permitido, né, mais alta do que o suportado, por longos períodos, esse aquecimento pode gerar aí o derretimento dos contatos, o derretimento dos fios. Claro que vai ser numa proporção mais lenta do que um curto-circuito, mas pode também danificar o seu circuito, o seu equipamento e tudo que tiver ligado. Então essa é a segunda razão pelo qual nós não devemos trocar o disjuntor por um equipamento de automação. E aí vem a pergunta: ok, então tá, como é que eu ligo então o meu dispositivo? Eu quero colocar um PowerR3, porque a própria Sonoff diz que é para você colocar no quadro para monitorar um cômodo inteiro. Põe depois do disjuntor. E agora fica aqui uma dica também: você coloca sempre os dispositivos após o disjuntor, ou seja, a corrente está entrando no disjuntor, e depois no ponto que ele está saindo para a sua casa, para o seu cômodo, é que você coloca o relé naquele ponto. Mas a dica que eu dou aqui é o seguinte: sempre use um disjuntor que seja no máximo igual à corrente suportada pelo relé ou até menor. Então, exemplo, se eu for usar um PowerR3, um Sonoff PowerR3 que suporta 25 amperes, é a corrente nominal que ele suporta, eu usaria com um disjuntor de no máximo 20. Por quê? Porque o meu dispositivo passa a não ser o gargalo. Não adianta nada eu colocar lá o PowerR3 de 25 amperes e um disjuntor de 40, porque o próprio dispositivo vai ser um limitador dentro daquele circuito. E lembrando sempre que disjuntor não protege equipamento. O disjuntor está lá para proteger o circuito, para proteger a fiação. O equipamento que você vai ligar na ponta sempre vai ser menor do que a capacidade do disjuntor. Então, senhores, a dica aqui é: não se arrisque, ok? Mas para que serve então aquele Sonoff SPM lá cheio de coisa tal, se eu tenho que deixar os meus disjuntores ocupando espaço? Bom, aquilo lá, por exemplo, você poderia colocar lá nos vários circuitos da sua casa para poder ligar e desligar um circuito inteiro, ou numa empresa, num shopping, para você poder ligar e desligar as luzes de uma loja, alguma coisa nesse sentido. Mas jamais você deve substituir o seu disjuntor. E apesar de eu já saber disso, para dar mais ênfase a essa história, né, para vocês entenderem realmente, eu mandei um e-mail lá para a Sonoff questionando justamente esse ponto. Posso substituir com segurança os meus dispositivos, meus disjuntores, por esse dispositivo SPM? E eles responderam que eles não recomendam, não em letras maiúsculas, não recomendamos que seja substituído. Logo, significa o quê? Que relés, né, esses relés de automação, a menos que
estejam explicitamente descrito que tem essa função, eles não são dispositivos de proteção de circuito. Eles não vão ter a proteção contra curto-circuito, e a proteção contra sobrecarga, ela depende de um software que está monitorando a corrente, a tensão, a potência que está passando dentro daquele circuito. Já o disjuntor trabalha mais com um processo realmente mecânico, né? Então é aquela porrada de corrente que entra lá, dá aquela cacetada e faz ele desligar. Então as chances disso daqui falhar são muito baixas, né? Eles foram feitos para isso, eles foram feitos para esse tipo de proteção. Já aproveita e deixa o seu comentário aí também se você já pensou em fazer essa substituição. Se você tinha essa dúvida, tira suas dúvidas aí também, fique à vontade. E novamente, se você quiser continuar recebendo informações como essa, não esquece de se inscrever. Espero que você tenha gostado dessas dicas, né? Dicas de segurança, eventualmente são muito importantes para nós que estamos avançando aí nessa questão da automação e cada vez a gente quer monitorar mais coisa. E nos vemos na próxima. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.